Então, eu tô esperando aqui uma chance para eu entrar. Eu estava gostando de ouvir vocês, aí eu não quis invadir. Ok. Mas tem várias coisas que vocês falaram aqui que eu estou tentando processar e estou dialogando aqui na minha cachola. Uma delas é sobre essa questão da origem, né? E na história, assim, isso é uma questão mais problemática, eu acho, ainda para a gente, porque socialmente a gente cumpre aquele papel de sermos os porta-vozes da origem verdadeira das coisas, né? Então, se tem uma data, eles chamam a gente para dar entrevista, porque a gente é especialista em data de quando começou alguma coisa. Então, começou a República, 15 de novembro, nós vamos lá dar a entrevista sobre a República, porque ela começou em 15 de novembro e nós somos especialistas naquilo que é o começo das coisas. Né? Nós somos especialistas da origem. E aí vem o problema do mito e da verdade, né? Então você tem sempre aí pensando dicotomicamente, né? Uma origem que seria verdadeira e uma origem que seria mitológica, como se elas também não se misturassem, né? Mas você tem um outro mito, que é o próprio mito da origem. A origem também é um mito, né? A ideia de que as coisas começam já é complicada. Né? E no pensamento clássico chinês, a gente sabe que essa questão é muito mais complicada ainda. Né? Se a gente pegar a cosmologia chinesa, né? E pensar que as coisas têm origem, né? Ou que têm um nascimento. E mais, além dessa origem, essa ideia de origem ser complicada, ser difícil a gente precisar quando que algo realmente vem à tona, né? Na sua natureza, né? Como assim a gente pode chamar, tem um outro problema, né, no mito de origem, que seria a ideia de que o mito, desculpa, a origem ela explica o fenômeno. Né? Então, a arte marcial chinesa, a origem está na China. Então, nós temos que estudar a China, porque entendendo a China, a gente entende a arte marcial chinesa. É uma das questões que eu coloquei ali naquela pauta. Né? Qual o critério de autenticidade? É a origem? Então, né, aquilo que nós desenvolvemos já há 60, mais de 60 anos no Brasil, né, como arte marcial chinesa, só é arte marcial chinesa na medida que ignora esses últimos 60 anos, né, que essa arte está aqui e as transformações que ela sofreu nas mãos, né, de pessoas que são de uma outra cultura, que vivem numa outra sociedade, que têm outras relações de poder, né, diferente, por exemplo, da dinastia Sung ou do início da República na China, né? Tudo isso é origem, na verdade. Né? Se a gente quiser pensar, uma mesma arte marcial, um mesmo sistema, ele tem muitas origens. Né? O Taiti tem muitas origens. O Taiti tem uma origem lá com o Sun Lutang. Né? Inclusive, como alguém que pensou as origens, como alguém que criou origens. O próprio Jiang Sanfang, né? Foi criado, né, ali entre na verdade, finalzinho do século XIX, início do século XX, que começam a surgir essas histórias relacionadas ao Taiti, já existiam relacionadas ao Pacuá, ao Xinyi, mas começam a ser adaptadas também para essa narrativa mítica da origem do Taiti, que nem tinha esse nome, que nem tinha o nome Taiti Chuan, vai surgir depois. Né? Então, aquilo que é nomeado como Taiti em um determinado momento passa a ser, de fato, um Taiti ou já era Taiti antes? Né? O conceito de Taiti muda ou não muda aquela prática, né, que existia anteriormente? Aquela prática que existia anteriormente, por sua vez, ela nasce quando? Né? É muito mais complicada, ou seja, a resposta longa, né, para o aluno do Gabriel é muito mais complicada, né, do que as pessoas gostariam que nós disséssemos para ela. Né? Em particular que os historiadores dissessem. Aí, quando a gente começa a falar dessas coisas e questionar desse modo, aí já acho que nós estamos enrolando, que nós estamos criando alguma complicação extra, que a gente não explica a história, a gente só complica o entendimento, né, das coisas, que as coisas supostamente seriam muito mais simples. Mas a questão que eu acho que é principal é que a gente perde muito tempo pensando na origem. Né? E o praticante de arte marcial é obcecado com essa ideia de origem. Né? Ou seja, de quem criou, como chegou, né? Quem é o dono da coisa. Né? Qual o sentido que a coisa tem a partir da sua da forma original. Né? Eu quero a forma original, eu quero aquela que foi praticada lá onde ela nunca foi. Né? E a gente Nossa, perde a noção de que nós parecemos muito mais com as pessoas que estão em volta da gente do que com nossos avós ou trisavós. Né? Em qualquer coisa, não só nas artes marciais. Né? Mas, enfim, falei muito.
Eu queria pontuar que isso tudo que vocês estão falando tem a grande questão de ter uma frase que ilustra bem o que eu vou dizer a seguir, assim. Tem gente que quer ser mais realista que o rei. Então, assim, sabe, do Taiji, eu acho que é o caso que eu conheço, eu não diria que é o único de jeito nenhum, mas é o caso que eu conheço onde mais acontece isso que o Guilherme acabou de falar, que é o de pessoas querendo encontrar aquela forma, querendo cristalizar historicamente como se as coisas não se transformassem. Eu tive um diálogo complicado há mais de um mês com alguém que tinha certeza que tal forma criada pelo nosso mestre é uma coisa que vem dos sábios taoístas da antiguidade, assim. Aí eu fui explicar, não é bem assim, eu estou estudando a história, não é bem... Aí, não, eu sou mestre, não aceito. Aí vem a questão do Guilherme, que você tem razão, Guilherme. Às vezes essa questão do mestre é muito complicada de dialogar, sabe? Muito complicado. Agora, entrando no critério de autenticidade, eu tenho um critério bem simples de autenticidade para artes marciais, assim, em termos de uma autenticidade enquanto fenômeno social, para mim, o critério é de honestidade. O que quer dizer isso? A honestidade ela pode se dar pelo fato de que o Gabriel é da linhagem da Lililau, ou eu sou de tal linhagem, ou você é de tal linhagem. Mas ela pode se dar também como um grupo que, desculpa, me falha o nome aqui, mas teve um grupo aqui de Belo Horizonte, eu estou em Divinópolis, né, que estão aqui perto, em que eles receberam um legado, mas eles transformaram e eles admitiram, a gente está criando um Kung Fu mineiro. Admitiram, sabe? E eu falei assim, pô, isso eu respeito muito. Eu respeito muito esse pessoal, porque ao invés deles ficarem cristalizando uma suposta forma de um criador, sabe? Daquele mestre que morreu e só ele conheceu, sabe? Aquela velha história da China e não sei o quê. Ele fala assim, não, eu conheci alguns mestres, mas isso aqui é a minha formulação. Então, acho que é o meu critério principal de autenticidade. Agora, pode existir outros, né? Por exemplo, o critério de eficácia. Se você treina artes marciais de um ponto de vista de eficácia, o critério vira eficácia. Agora, se você treina artes marciais de um ponto de vista de autoconhecimento, ele também muda o critério. Muda se o seu professor é sábio o suficiente, sabe? Se você sente que você está realmente crescendo como pessoa, se você está virando mais arrogante, sabe? Alguma coisa assim, sabe? Eu acho por aí que eu penso essa questão do critério de autenticidade. E aí, só para botar mais lenha na fogueira da autenticidade, tem uma coisa, eu vou contar um caso, né? Que eu acho que explica bem a problemática também na minha história também, né? Eu era praticante de garra de águia e de um grupo de Niterói, e esse grupo era vinculado, eles eram discípulos do Liu Yinkei, né? Da linhagem do mestre Liu Yinkei. E aí, lá pelas tantas, eles tiveram de se desvincular do Liu Yinkei. E na época eu era aluno, eu ainda não era instrutor, não era professor, então eu era muito menos sujeito e muito mais, né, sujeitado nas escolhas do grupo, né? Eu não tinha muita voz tanto ativa, mas por um princípio também que eu não entendia muito o que estava acontecendo, não. Eu ficava ali meio rondando, mas eu era um aluno antigo, então eu participava e tal. E eu lembro que na época, a gente, enquanto equipe, a gente ficou um período meio ronin, né? Meio assim, uma coisa meio, né? Não tem mestre, né? Então eu tinha meus professores, mas eles não tinham professor, não sabiam onde é se vincular. E, por exemplo, um dos critérios da Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, da CBKW, para poder dizer que um estilo é tradicional, é que esse estilo tem que ter vinculação, né? Ele tem que ser sua origem, né? Ele tem que ter sido desenvolvido na China, né? Então, esse é um dos critérios para ele ser um estilo tradicional. O que significa dizer que se eu, Gabriel, hoje resolvo que eu vou juntar os meus conhecimentos de garra de águia, né, e do Tachi do estilo Chen, e criar o Chen Águia, né, e ensinar, ele não é mais um estilo tradicional. Ele é um estilo, ele é outra coisa. Só que olha que loucura, né? Vamos supor que eu fizesse isso. Então significa que aí eu ensino para o meu aluno a forma do Munfa Pakyun, que é uma forma tradicionalíssima do garra de águia. Aí ele vai lá e quer competir. Né? Aí ele quer se inscrever na competição de Kung Fu tradicional, porque afinal, a forma não é tradicional que ele está fazendo. Não pode. Não pode porque você é da linhagem do Chen Águia. Chen Águia é uma invenção do Gabriel Guarino em Niterói, não é chinês. Então não é chinês, não pode. Né? No entanto, se um chinês faz a mesma coisa, né, aí é tradicional. Porque aí, né, se um chinês faz isso agora, 2020, e vem para cá ensinar na semana seguinte, aí é tradicional. E para mim ainda fica a pergunta mais complexa que e se eu for até a China e criar lá, em solo chinês, aí virou tradicional por causa disso? Porque
tem essa pergunta, né? Porque, enfim, e por que isso é importante? Porque no nosso caso, na nossa equipe, nas decisões lá da nossa escolinha de Niterói, a gente decidiu que a gente ia correr atrás de se vincular, então, à Lilulau, porque a gente queria continuar sendo tradicional, porque a gente queria participar da CBKW como uma escola tradicional. Então, a gente tomou essa escolha muito, né? O que explica essas fricções dessas definições, porque elas são, né? E às vezes as escolhas são práticas, né? Eu falei, não, então a gente não quer esse problema, então vamos se vincular a um chinês para resolver logo isso. Porque outra hipótese era começar a praticar Wushu moderno, mas a gente não queria, porque a gente achava que a prática do Wushu moderno ela era muito alto rendimento, muito performática. A gente queria continuar tendo um treino de Qigong forte, um treino de luta forte, né? De luta no sentido do contato. Então, o que a gente faz? Aí a gente foi buscar esse caminho, né? Mas então, além da honestidade, eu tenho usado muito uma coisa que meu mestre fala também, que é contexto. Ele fala assim, Gabriel, depende do contexto, né? O que é tradicional depende do contexto também, né? Para muitas pessoas do Garra de Águia, a minha prática hoje não é tão tradicional assim, porque minha prática é Wushuzada, que eles chamam, né? É Wushuzada. Porque eu fiquei treinando com o pessoal do Wushu moderno para competição, então eu fiquei muito... eu treino muita coisa que é meio standard, né? A maneira de fazer Mapu, né? A maneira de treinar a transição de Mapuco para Kompu, né? Eu estou treinando lá com o pessoal do Wushu moderno. Então não é mais tão tradicional, porque está preocupado com a performance. E a performance são os critérios de avaliação do Wushu moderno. Então, né, é muito... Então esse caso, para mim, ele ilustra muito esse problema. Porque na hora que você tem uma entidade desportiva importante, porque é importante por quê? Porque organiza competição, porque distribui recurso, porque é um critério de legitimação. E ela fala, tradicional tem que ser o que é inventado na China. Você fala, né? Então, e os mestres brasileiros que fecharam um sistema de prática, né? O cara fechou o sistema do mestre Shan, de Shaolin do Norte. O cara foi titulado mestre. Então, agora o que ele faz não é mais tradicional porque ele está inventando no Brasil. Até quando a gente vai ficar vinculado a essa coisa chinesa, né? Uma coisa que tem que ter um chinês. É uma pergunta que fica em aberto. Acho que como praticante é uma pergunta que me incomoda muito, né? Como acadêmico ela é interessante, mas como praticante eu fico um pouco incomodado, né? Eu não sei como é que é para vocês. Assim. Eu queria pontuar 2 conceitos, mas Guilherme, você quer falar antes? É melhor você falar antes. Não, pode falar, eu falo depois. Não, então eu vou pontuar bem breve para ficar mais dinâmico. Esse conceito de performance é muito bom, ele é muito usado em vários, eu já vi em trabalhos sobre boxe, eu já citei o Bezerril, e essa ideia de performance tem diferentes autores, né? Não vou citar nenhum agora, mas existe aí um número bacana de autores sobre isso, e de autoras também. Mas a outra questão é que tem uma teoria muito específica da ciência das religiões que chama transplantação das religiões. Foi criado por um cara chamado Michael Pai. E a gente tem também o nosso Bauman, que não é o Zygmunt, é o Martin Bauman. E o Martin Bauman, ele é um alemão, ele elaborou mais essa ideia. E mais recentemente, há uns 15 anos atrás, um brasileiro chamado Rafael Schoge elaborou mais ainda. E quais são essas ideias? A teoria basicamente quer saber de quando uma religião está num espaço, um espaço geográfico e histórico e vai para um outro lugar. Como é que é esse processo histórico-geográfico de transplantação, na falta de uma palavra melhor, segundo o autor que criou a palavra, as outras palavras estavam ocupadas na época. Então, assim, como é que é o contexto de mudança geográfica e histórica de uma determinada tradição para outra? A questão é que, desde o Rodrigo Apolloni, essa palavra começou a ser usada em outros contextos, no caso, para artes marciais. E aqui tem um termo que o Rafael Schoge usa, que é muito bom, que é o de legitimação estrangeira. E ele coloca, quando você está falando de a transplantação de uma determinada instituição, de uma determinada tradição ou prática, de um contexto histórico e geográfico para outros, especialmente muito distante, ou seja, China-Brasil, sempre o contexto histórico visto como original, com todas as críticas que podem ser feitas, mas visto por aquele grupo como original, vai ser sempre o critério de legitimidade, sabe? A gente pode ver isso com muita facilidade. Por isso, Gabriel, eu acho que vai demorar essas nossas inquietações a serem abrasileiradas, né? Mas é isso, Guilherme, só queria pontuar essas 2 questões teóricas, assim, que podem nos ajudar a pensar, né? Um parêntese sobre isso, tem um trabalho muito interessante que fala justamente sobre o contexto de peregrinação, né? Porque isso a gente vê muito na prática artística também, né? Você vai... Não importa muito para onde você vai, mas se você vai e você volta, né? Pressupõe-se que alguma coisa aconteceu. A peregrinação como um fator de legitimação, assim, do aprendizado, né? Isso não é um fenômeno só da arte marcial, isso acontece na dança, isso acontece
Isso acontece em quase tudo, na verdade. Não é só porque a gente é provinciano, né, e gosta de estrangeiro. Acho que tem um fenômeno social aí, né? Acho que tem uma coisa interessante, de um fenômeno quase psicológico, né? Você passa 2 semanas fora, quando você volta, as pessoas acham que você... Por exemplo, eu tive na China 2 vezes, e nenhuma delas foi para treinar Kung Fu. Nenhuma delas. Uma foi para competir, então eu não treinei com nenhum chinês, eu fui lá, competi, voltei. E a outra foi num evento do Instituto Confúcio. Eu estava lá para, enfim, não estava nem estudando, eu estava trabalhando, assim, como professor. Mas todo mundo acha que meu Kung Fu melhorou. Mas eu nunca treinei. Tudo que eu treinei foi aqui, entendeu? Meu Kung Fu... mas aí vira a volta, mas o Gabriel já foi na China. Aí você fala, fui. Ô, Gabriel, essa é a dinâmica da teoria da transplantação. É uma dinâmica entre ortodoxia e ambiguidade. Sabe? Você foi buscar na ortodoxia, na fonte original da ortodoxia segundo a visão social, né? Só que aí você chega e é brasileira, você dá cria uma ambiguidade. E isso é o que é a dinâmica da teoria, né? Mas uma coisa que eu queria pontuar aqui, eu esqueci, porque a gente fala para que não me esquece, mas é só como, por exemplo, essa regra da CBKW, ela dificulta a honestidade. Porque significa, então, que se eu for inventar o meu estilo tradicional, eu vou arranjar um jeito de dizer que ele é chinês. Por quê? Porque talvez eu queira estar lá eu quero disputar esse espaço de Kung Fu tradicional. E aí, quando a gente tem essa regra, ela tem consequências. Assim, então eu vou falar que foi alguém que inventou. Né? Então, porque eu quero ser honesto, mas eu quero ser tradicional. E aí esse conceito do tradicional, ele vira um conceito de disputa, até do ponto de vista do mercado também, né? Porque as pessoas vêm praticar comigo porque elas querem aprender Kung Fu tradicional. Então, se eu não puder usar essa nomenclatura, né, como é que eu faço? Né? Então, eu acho que é um problema, inclusive, de mercado, porque, sei lá, eu sou um acadêmico, hoje eu sou bolsista e tudo bem, assim, mas... Né, eu vivia como professor de Kung Fu. Então, para mim, é um problema também, né? Como é que eu vendo o que eu estou fazendo, né? Tem esse problema, esse espaço profissional, talvez, né? Que é difícil também de olhar, né?